E aí, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Método Cast. Iniciando agora uma série sobre carreiras de sucesso. E ninguém mais e ninguém menos do que Thaís Fontes. Aquela que saiu das terras para os ares. Quero agora que você se apresente, Thaís, e seja muito bem-vinda ao Método Cast. Estamos aqui, gente, com mais dois convidados especiais, Beth e Paulo. Eles vão aqui discutir um pouquinho, desvendar um pouquinho da carreira de sucesso da nossa querida Thaís Fontes. Pode se apresentar, Thaís. Boa noite, meu nome é Thaís Fontes, eu sou policial civil e atualmente estou como pilota do COMAV, que é o Comando de Aviação do Estado de Alagoas. Perfeito. Você, Beth. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Beth Granja. Atualmente eu estou terminando o curso de medicina, né? Nós estamos. E a gente estava até conversando aqui, estava comemorando que hoje foi nossa última prova, né? Então hoje é um dia muito tranquilo, de muita comemoração. Última prova do curso. E você, PV, Paulo Vitor, grande Paulo Vitor. Como a nossa amiga Beth falou, também sou finalizando o curso de medicina aqui também, né? Um dia muito especial, um dia diferente, um dia tranquilo, né? E viemos aqui desvendar mais sobre essa profissão diferente. Thaís, vamos começar aqui falando lá do iniciozinho da sua carreira. Vamos. Você começou bem novinha, né? Passando num concurso aí de polícia militar, né? Isso Com 18 anos, eu comecei Conta com 18 anos. Não, então, eu comecei lá na infância, na minha juventude, eu já tinha essa questão da injustiça. Então, essa parte da injustiça sempre me incomodou muito. E eu fui assimilando que onde eu poderia atuar mais com essa parte da injustiça seria na polícia. Então, desde muito nova, eu tive essa convicção de que eu ia ser policial. Eu não sabia em que área, mas eu sabia que eu ia ser policial. E você tem familiar policial? Eu tenho, mas não são familiares que eu tenho um contato muito grande. Mas eu tenho vários policiais homens na minha família. Entendi. Mas mulheres, não. Fui a primeira nesse caso. Né? E aí, desde dessa questão de cursinho, para vestibular, eu comecei na área do direito, porque eu sabia que isso ia me aproximar mais da área policial, que é necessário para concurso de delegado, é necessário para concurso na área da Polícia Federal, que é onde a remuneração é melhor. Então, eu comecei por esse caminho. E no cursinho, eu fazia impacto. Sim. E lá, eu sempre fiquei perto do grupo das pessoas que queriam fazer CFO, que é o curso de oficiais da Polícia Militar, porque eram as mesmas matérias que a gente teria que estudar para o curso de Direito e para o CFO. Então, eu era muito próxima desse pessoal. E um dia a gente estava conversando no intervalo, na hora do cursinho, e eles que chegaram, os dois amigos meus, que hoje são oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, todos dois, um já é major e o outro já é capitão, vieram me comunicar que ia ter um concurso da Polícia Militar de Alagoas. Aí eu, não, a gente está estudando para a prova de Direito, por que a gente vai fazer concurso agora? A gente nem entrou na faculdade. E aí, eles bem tranquilos disseram assim, a gente vai, você vai também. Aí eu disse, tá bom. Onde é isso? Ele na Praça Sinibu. Aí eu disse, não sei onde fica. Ele, tá, a gente vai aí e vai lhe levar. Eu estava assistindo aula e eles já estavam na Sinibu fazendo a inscrição. E aí eles foram me buscar. Quando eu entrei no carro, aí eu disse, isso paga. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Aí os meninos pagam, Thaís, a inscrição é R$50. Aí eu disse, eu tô com R$50 aqui. Mas eu ia pro Maicai. Era R$50 que eu ia pro Maicai hoje, era uma sexta-feira. As meninas, você vai pro Maicai, que é que vai lhe dar futuro. Aí aquilo acabou comigo, né? Eu peguei os R$50 e fui fazer a inscrição do concurso. A gente foi na Praça Sinibu, fez a inscrição do concurso. Como eram as mesmas matérias que caíam pro vestibular de Direito, já era o que eu estava estudando. E vocês acreditam que só eu passei na prova? Os meninos Não, os meus amigos de fé não passaram. E olha que foi uma novela, porque quando saiu o local de prova era no CEPA. Eu nunca tinha ido no CEPA. E os meus amigos foram me buscar em casa, me deixaram no colégio do CEPA, só faltaram entrar comigo na prova. Para buscar o resultado. Para buscar o resultado. E, felizmente ou infelizmente, porque Deus sabe todas as coisas, só eu passei. E como foi essa experiência, Thaís, assim, de ingressar para a Polícia Militar, né, como mulher, tudo? Como foi o seu... Até porque você não estava esperando isso, né? Não, e não tinha programado, né? Porque quando você programa uma coisa... Exatamente, quando você programa uma coisa é mais fácil, mas quando eu estava vendo o roteiro do programa, foi que eu fui identificando que muita coisa da minha carreira se deve às amizades que eu fiz. Então, quando eles me comunicaram que eu passei, porque eu não fui olhar o resultado. Sim.
E quando eles me comunicaram, eu disse, tá, a gente vai quando? Aí os meninos, não, a gente não passou. Aí eu disse, sozinha eu não vou. Eu só vou se for com vocês. Aí eles disseram, ó, vai ter tempo ainda para sair a convocação. E a gente continuou estudando para o vestibular da UFAL. Passamos na primeira fase, nós 3 passamos para a primeira fase. E quando a gente estava estudando para a segunda fase do vestibular da UFAL, entraram em contato, dizendo que a Polícia Militar ia começar o curso de formação, que é um curso para preparar o soldado para ele começar a vida dele na polícia. E aí, quando eles me ligaram, ó, começa tal dia, depois desse dia, uma semana era a prova da UFAL. Aí eu disse, ó, o que eu quero é o vestibular da UFAL, então eu não vou nessa semana. Se depois dessa semana a Polícia Militar me aceitar, eu vou. Mas durante essa semana eu não vou. E eu continuei estudando, fiz a prova, era domingo, vestibular, fiz vestibular. E nessa segunda semana do curso de formação eu me apresentei. Quando eu me apresentei, eu informei que era porque eu estava no cursinho, nessa segunda fase, e eles aceitaram. E aí foi quando entrou de novo o fator sorte na minha vida. A turma que eu peguei para fazer esse curso de formação me acolheu de uma forma que eu não consegui mais desistir. Porque eu fui naquele primeiro dia para me apresentar e dizer assim, ó... Não vou ficar. Não vou ficar, que eu sei que eu já estou atrasada e eu sei que pode ser que eu não acompanhe o pessoal, mas... Quase um marco do destino, né? Tinha outras mulheres também nessa sua turma? Tinha. Nessa outra turma tinham várias mulheres que são minhas amigas até hoje. Me acolheram, me deixaram a par do que eu tinha perdido durante essa semana, que eu tinha ficado estudando para a prova da UFAL. Me acolheram, disseram que a gente ia conseguir, que elas iam me apoiar. Que legal. Você se sentiu, né, acolhida, né? Muito acolhida. Com ânimo para Exato. seguir, Tanto né? as meninas como os meninos também me acolheram muito. E foi tranquilo. Foi um curso de formação extremamente divertido. Diferente, né? Porque geralmente a gente escuta, né? Apesar da parte de educação física, da parte de correr, da parte de o esforço físico, né? Que, apesar de tudo, eu sempre gostei. Nunca foi uma dificuldade para mim, mas lá é exaustivo, né? É um nível diferente. Mas a gente conseguia se divertir muito, mesmo sendo... Foram quantos dias? Foram 6 meses. Foram 6 meses. As práticas foram só aqui? Só aqui, no Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, da Polícia Militar de Alagoas. Mas foram 6 meses divertidíssimos. Perfeito. Ô, Thaís, e aí você... daí você entrou para algumas operações aí especiais, né? Isso, algumas coisas mais especializadas. Conta um pouquinho sobre isso. Na parte da Polícia Militar, eu fiquei restrita à parte administrativa. Mas foi um concurso curto. Nós saímos depois de 3 anos. Sim. E eu fiquei com aquela dúvida, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu sei que é polícia o que eu quero, porque a PM, ela me proporcionou experiências negativas, mas, de longe, a maioria foram experiências positivas. Mas eu sabia que não era aquele regime de polícia que eu queria ficar, do estilo de hierarquia, não era por aí. Então, apareceu a oportunidade do concurso da Polícia Civil. E, por ser um ambiente mais tranquilo, que eu já ouvia falar, eu disse que eu vou por aí. E estudei, demorou, depois de uns 2 anos, acho que eu saí do concurso da Polícia Militar, eu já estava concursada de novo no da Polícia Civil. E foi lá na Polícia Civil que eu consegui essa formação mais específica, de realmente policial. Logo no começo da minha carreira na Polícia Civil, eu não queria ir para o interior. E acabou que a Polícia Civil ofereceu 50 vagas na capital. Mas essas 50 vagas seriam para os 50 primeiros colocados. Sim. E eu estava entre os 50. Só que só tinham 2 opções. Ou a gente ia para a delegacia de homicídios, ou a gente ia para a delegacia de narcotráfico. Nossa, bem tranquilo, né? Tudo muito tranquilo. 2 ambientes super tranquilos para uma novata, que apesar de ter experiência na Polícia Militar, mas era uma experiência mais essencialmente administrativa. Então eu disse, nossa, 2 locais tão tranquilos para começar a carreira. E qual foi a sua decisão aí nesse meio? Entre, né, o pior e o ruim, eu optei pelo local mais próximo da minha casa. Sim. Eu não fui pela questão do tipo de trabalho. Você gostava? Não. Até porque não ia ter uma diferença muito grande, porque ainda hoje a maioria dos homicídios aconteciam pelo tráfico. Sim, é verdade. Então a coisa estava muito interligada. Então eu decidi pelo local mais próximo da minha casa, que foi na época narcotráfico. E realmente foi uma experiência muito enriquecedora. A minha turma, essencialmente, era de novatos, mas nós tínhamos uns 2 policiais civis mais antigos que nos ensinaram tudo a nível de como ser polícia, de como ser bons policiais, porque também, eu não posso ser hipócrita e dizer que não existia, que não existe, como existe qualquer profissão, os maus policiais. E isso estava muito próximo da gente. Sim. E eu devo a esses 2 policiais mais antigos a nossa boa formação na Polícia Civil, porque foram deles... Valfran e Felipe, o nome deles. Era isso que eu ia perguntar. Valfran e Felipe.
A nossa boa formação como policiais, como bons agentes, veio deles dois. Ainda hoje eles estão na Polícia Civil. Como vocês estão vendo aqui, né? O nome do nosso podcast aqui é Método Cast. Até agora você já disse que ingressou pela Polícia Militar, passou para a Polícia Civil, foi pro narcotráfico, Isso. podendo escolher também a parte de homicídio, né? Homicídios. Poxa, você tinha quantos anos? Até aí. Até aí eu tava com... Na Polícia Civil eu era mais velha, eu tava com 27 anos. 27 anos. Mais 27 velha. anos, já mais velha. Thaís, me conta uma experiência. Conta pra gente uma experiência que você teve lá no narcotráfico que te marcou. Uma experiência que me marcou na narcotráfico, na verdade, é uma situação que sempre se repetia nas operações que a gente ia nas mais perigosas, principalmente aquelas de madrugada que a gente vai acordar o bandido. É impressionante como as crianças da casa que a gente, por mandado, iria invadir, as crianças, elas sempre procuravam os policiais. Quando a gente entrava, as crianças iam para perto da gente. Não Se ficava sentiam perto. seguros, né? Exatamente, não perto das pessoas que elas conheciam. E por eu ser mulher, as crianças me Chegavam procuravam perto, mais né? perto de mim. Então, isso sempre me marcou. Eu tenho várias fotos no meio da rua, sentada em algum lugar com alguma criança no colo. E eu sempre percebo, porque eu sei que a criança ela não é educada para ter essa visão do policial. E eram crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, que você não tinha nem como Já era ensinar. instinto, né? Mas Já era por natural. instinto elas procuravam a gente. Por eu ser mulher, mais a mim do que os meninos. É aquele negócio, meu Deus, ali eu vou estar protegido. Exatamente, né? Então, que eu não entendia porque É. ninguém ensinou aquela criança a sentir isso. Isso. Mas elas vinham pra Naturalmente. gente, exatamente. Isso me marcou muito. Toda operação que tinha criança acontecia isso. E como era que você lidava com essa pressão, Thaís? Porque é difícil, né? Você dormir e acordar pensando, poxa, hoje o que será que a gente vai fazer, né? Quem será que a gente vai abordar, né? A minha primeira operação, eu não dormi. Você já sabia que você ia abordar no outro dia? Porque Geralmente às vezes a gente faz um serviço anterior de levantamento para saber identificar o alvo que a gente vai. Uhum. Mas os mandados que chegam da justiça nem sempre são naquela ordem. Por exemplo, às vezes a gente passava uma semana investigando um alvo e quando saiu o mandado era De outro. Totalmente de diferente. várias semanas anteriores. Então você lembrava que já tinha ido lá, mas às vezes o mandado demorava muito e você só chegava lá 30 dias depois. Podia estar tudo diferente. Sim, sim. Verdade. Né? O tráfico ele tem uma dinâmica Muito rápida, né? muito, 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 muito. Você prendia uma pessoa hoje, aquela boca de fumo que ele tomava conta, ela se renovava no momento que a gente botava ela na viatura. Uhum. Já tinha Já um novo tinha outra chefe, já pessoa, tinha outra né? pessoa Já. para tomar conta. Então, assim, a gente prendeu alguém, o responsável, mas o serviço não parou. Sim. O tráfico, ele continuava, entendeu? Mesmo com a gente tirando as pessoas de circulação. Novas pessoas assumiam as responsabilidades. Entendi. Então, era muito dinâmico. Você ficou por quanto tempo? Eu fiquei na narcotráfico 3 anos. Nesse tempo, um caso que te ensinou algo diferente? Você lembra? O que me ensinou foi um caso que não foi dentro da narcotráfico, mas foi pela narcotráfico. Que me ensinou essa questão de ser mulher, a gente tem que estar sempre preocupada com a nossa segurança. E, às vezes, durante a ocorrência policial, é mais fácil você prestar atenção na sua segurança, porque ali você está para fazer isso, você está com foco naquilo. Mas quando você não está... Quando eu trabalhava na narcotráfico, por eu ser uma das pouquíssimas mulheres que trabalhava lá, e por eu estar na rua, eu era muito visada. Mas eu não sabia visar ninguém. E eu sempre tive cabelo louro, era fácil de reconhecer. E eu aprendi a duras penas, num ambiente que eu adoro, que é a academia, Uhum. que a gente não só pode ter o foco na nossa segurança na operação policial ou dentro da delegacia. Isso vai acompanhar a nossa vida policial em qualquer lugar. Então, um ambiente que eu sempre fui apaixonada, que eu relaxava, que era a academia. Eu estava lá fazendo meu exercício e chegou um homem, eu disse, ele está esperando a máquina, né? Quando eu olhei assim de lado, eu disse, estou acabando. Ele disse, sem problema não. Tá certo. Quando eu me levantei, ele disse, você prendeu meu irmão. Eita. Eita, poxa. E naquele momento eu estava totalmente desprevenida, eu não estava esperando. E eu não estava com foco na minha segurança. Eu estava treinando. Então, quando ele falou, você prendeu meu irmão, a única reação que eu tive foi, com certeza seu irmão estava fazendo merda. E saí, porque eu fui atrás do carro para procurar a minha Sim. proteção, porque ali eu não estava pensando mais nisso. Com certeza. Então, eu aprendi essa lição na época do narcotráfico, justamente isso. Eu não podia cuidar da minha segurança só quando eu estava operando. Isso serve para todos, né? Na Exatamente, você verdade, acompanha o né? policial... É. É uma profissão Onde quer que ele você, vá, exatamente. Mas deixa até de ser esse quando dia sai, eu não né? tinha essa noção. Até esse dia eu não tinha essa noção. Eu precisei passar por isso para aprender. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente.
E o que te fez, né? Você saiu do narcotráfico e foi para parte administrativa. O que te levou, né, a migrar para essa parte? Teve só um detalhe aí. Quando eu saí da narcotráfico, a oportunidade foi para ir para homicídios. Mas não, tá te perseguindo isso aí. Foi. Às vezes tem coisas que você tem que aceitar, que vai ter que fazer parte da sua vida. Foi a homicídios. Você ainda foi para a parte de Eu homicídios? ainda fui para homicídios. E depois de homicídios foi quando eu migrei para a parte administrativa. Mas eu tive um evento de saúde que me levou a tomar essa decisão da parte administrativa. Isso foi em 2017. E qual foi esse evento? Esse evento foi um AVC. Nossa, um AVC. Um Você AVC. tinha quantos anos? Tá. 32, eu ia fazer 32 anos, sem nenhum fator de risco, não tinha obesidade, pressão alta, obesidade, nada. Só estresse. Anticoncepcional? Anticoncepcional, sim, há muitos anos. Praticamente, eu já tomava anticoncepcional nessa época há uns 15 anos. Dormia bem? Até que eu conseguia dormir, porque o policial, ele é sempre cansado. Então, dormir para ele é fácil porque ele desmaia. Ele não dorme, ele desmaia. E você estava fazendo o quê? Como foi que aconteceu? Não, eu estava até numa vida um pouco mais tranquila, porque eu tinha acompanhado um delegado que eu trabalhava, e ele tinha sido convidado a ser gerente, e a gente foi participar da gerência com ele. Saímos do homicídio para ir para a gerência. Então, estava até numa parte bem mais tranquila da minha atividade, como eu ainda não tinha ido desde o começo da minha carreira. Mas, assim, aparentemente, nenhum motivo da polícia. A saúde da gente, às vezes, ela somatiza, né? Isso. É. E, às vezes, não é um episódio único específico, Não. né? Você vem somando. Você vem e exatamente. daqui a pouco, Acredito que foi o que aconteceu comigo. Eu estava na delegacia, mas nessa parte de gerência, que não é uma parte tumultuada, é uma parte com muito serviço administrativo e burocrático. E eu estava conversando com minhas amigas dessa delegacia e elas começaram a ficar assustadas. Disseram que a minha boca tinha entronchado. E você não tinha percebido. E eu não senti nada. E eu não senti nada. É. E eu disse, minha gente, o que é que vocês estão aperreados? E uma já era mais experiente, já tinha filho e tudo. E se levantou e saiu correndo, apavorada. Eu disse, aconteceu alguma coisa, que a Augusta saiu desse jeito. E ela tinha de chamar o delegado da gente, que já tinha sido bombeiro. E quando ele voltou, que olhou pra mim, ele só disse assim, a gente vai pra Unimed agora. Eu disse, a gente não vai, que eu não tô sentindo nada. Ele disse, a gente vai pra Unimed. Tá certo. Eu sei que teve um momento que eu fiquei caminhando ainda. Eu disse, não quero mais não. E eu ia voltar pra sala, porque eu não tava sentindo nada. Mas aí ele disse assim, ó, Thaís, a gente não tem opção. A gente vai agora pra Unimed. Ligue pro seu esposo, que a gente tá indo agora pra Unimed. Tá certo. E eu comecei a andar, mas sabe quando você sente uma fraqueza? Sim. E ele percebeu essa fraqueza e me pegou no colo para chegar até a viatura. A gente foi até a Unimed de viatura. E quando ele me pegou no colo, ele disse, bota o seu braço no meu pescoço para me ajudar. Você não conseguia. Eu não conseguia. Eu olhei para ele e disse, eu não tô conseguindo. Ele disse, eu sei, eu já sei o que é, não se preocupe. E aí ele foi, a gente chegou na viatura e fomos correndo para a Unimed. E coisa de Deus mesmo, porque... Teve alguma sequela? Não, Graças a Deus. graças a Deus. Foi atendida rápido, né? Atendida muito Dentro rápido. Da janela de... Exatamente, muito rápido. Só que lá na Unimed eu ainda não... A médica que me atendeu, ela disse, ó, eu faço parte de uma equipe da Santa Casa que a gente faz esse tipo de cirurgia e eu vou transferir você pra lá. Eu disse, tá certo. Só que eu lembro que eu ainda disse, doutor, eu tô tendo um AVC com 32 anos, o que é isso? A gente conhece adolescentes, né? Então, realmente, Mudou muito. né? Muda muito. E como foi pra você sair, né, de uma coisa que você realmente, você tem um espírito muito aventureiro, na Muito, realidade, de guerreira, né, de estar ali, ir pra rua e fazer isso, aquilo, e ficar dentro de um escritório, né? Depois que você teve o AVC, você foi pra parte administrativa, Foi, né? depois que eu tive o AVC, eu fiquei 60 dias de licença, que foram quase insuportáveis. Imaginei. Quase insuportáveis, mas quando eu voltei, eu tive que optar e naquele momento eu optei, porque a pessoa fica muito fragilizada. É uma experiência Você assim. precisava se cuidar também, né? Exatamente. Então, eu sabia que eu ia para a parte administrativa. Passei por várias delegacias, na época no DEIC, vários setores que tem lá, e não me encontrava na parte administrativa. Mas, como eu sabia que naquele momento eu não tinha opção, que eu lembro que, até nessa delegacia, eu lembro que eu fiz um serviço de vigilância, que é uma coisa que você não aparece, não é uma coisa que... Raríssimas vezes você precisa atuar. E nesse caso a gente não atuou, é ficar dentro do carro e vigiar, basicamente. Eu lembro quando eu voltei, as minhas amigas estavam na porta da delegacia esculhambando, que eu tinha acabado de voltar, que eu já estava na rua, que eu não podia, que não sei o quê. Preocupadas, né? Preocupadas, Depois que exatamente, presenciaram. exatamente. Mas aí, naquele dia, eu fui a
aceitando a ideia de que eu ia trabalhar um pouco mais na parte administrativa. E lá na Polícia Civil você tem essa opção de ser agente e trabalhar como escrivão. Até então eu nunca tinha olhado para esse lado. Mas naquele momento eu disse, não, eu acho que eu vou para essa parte agora. E comecei a desenvolver essa parte de escrivão. A quantidade lá na Polícia Civil é muito pequena. Então, todo agente que tem essa questão de virar escrivão é muito bem aceito, é acolhido, porque não tem escrivão, né? A carência é muito grande. Então, eu comecei nessa parte, comecei aprendendo a fazer BO, porque eu sempre fui para a rua. Eu não sabia nada de BO, mas eu fui aprender. Eu comecei a fazer o BO, depois eu fui aprendendo, fui ajudando na questão do flagrante, TCO, e fui absorvendo toda essa parte administrativa. Gente, ela achou pouco tudo que ela passou e decidiu ser piloto. E aí ela foi fazer formação de piloto. Estamos diante da única, porque eram duas, né, até então. Duas pilotos de helicóptero e avião também. E avião, uma de avião e uma de helicóptero. Poxa vida! Estamos, né? E aí, ela achou pouco e foi se formar para ser piloto. Conta um pouquinho do que passou na sua cabeça ali. Você estava ali como escrivã, né? Acordou trabalhando, então você disse, não, agora eu vou voar. Vou decidir que vou voar. Bom, essa história tem muita parte também das amizades e da questão que, assim, eu gostava do serviço de escrivão, mas não era o que combinava comigo. Então, acho que eu passei ainda uns 5 anos na parte de escrivão. E foi, assim, uma zona de conforto muito grande. E, por incrível que pareça, aquilo começou a me incomodar. Eu passei por algumas delegacias, mas não era aquilo que eu queria. Mas, então, assim, eu já tinha cuidado muito da minha saúde, porque a questão do AVC ficou para trás. Meu neurologista avisou que não era uma questão que poderia acontecer de novo, que eu estava bem. Eu tive que cuidar muito da minha mãe, para ela aceitar que eu ia voltar essa parte. Então, foi o tempo que eu precisei para... Imagine a mãe dela, né? Ela chega, acabou de ter um AVC, estava ali quietinha, trabalhando na administrativa. Mãe, vou fazer o curso para piloto. Que, minha filha, piloto de quê? De carrinho? De carro, é? Não, de avião. Foi bem por aí mesmo. Foi complicadíssimo. O que foi que te motivou, Thaís? Bom, eu já tinha uma noção muito grande de como ser piloto, porque o meu esposo já era piloto. Meu esposo já era piloto. O seu esposo também é da polícia? Também era polícia. Meu esposo é major da PM e hoje ele é comandante já de helicóptero e copiloto de avião também. Sim. Mas eu nunca pensei em me envolver nessa área. Apesar de ter um piloto dentro de casa, eu nunca pensei em me envolver nessa área. Aí é quando entra de novo a questão das amizades. Sim. Em uma festa, a gente tava com um outro piloto que veio de fora e que simplesmente olhou pra mim e disse assim, ô Thay, por que tu não faz o curso de piloto? Aí ela fica Sugeriu, matutando né? depois. Uma festa, né? Numa festa, ele olhou pra mim, como se é a coisa mais normal do mundo. Thay, faz curso de piloto. Que é o curso de piloto. Não tá fazendo nada. Bem básico. Aí eu disse, Juliano, eu ia fazer piloto. Aí ele disse, por quê? Eu disse, não, é muito difícil. Aí ele olhou pra mim e disse, você sabe ler? Eu disse, sei, Juliano, eu sei ler. Ele disse, então você passa na prova, é só estudar. Eu disse, tá, Juliano, eu vou ver. E aí, foi questão de festa, passou. Mas o meu marido escutou. Pronto. E aí, em casa, ele chegou assim do nada e disse, e aí, aquilo que o Juliano disse? Eu disse, o quê que o Juliano disse? Ele disse, você é piloto, o que é que você acha? Eu disse, me diga você, porque é o seu ambiente profissional. Eu sei que eu posso ir, mas é o seu ambiente profissional. Porque hoje o Comando de Aviação do Estado, ele sempre trabalhou integrado. Polícia Civil, Militar e Bombeiro. Então, era uma coisa que eu poderia ir, sendo policial civil. Mas eu perguntei a ele, eu disse, você se sentiria como com a minha presença lá? Porque se eu começar, eu vou até o fim. Boa. E aí, ele me conhecendo, ele disse, não, eu jamais me colocaria na frente do seu desenvolvimento. Se você disser que vai, eu vou lhe apoiar. Eu disse, grave essas palavras. Vamos anotar. E aí, eu comecei a estudar. Ele já tinha os livros de quando ele estudou, e eu comecei a estudar. Minha gente, quando eu abri o livro de aviação... Imagina, se a gente acha física. A minha vontade era ligar para o piloto Juliano e dizer, eu não sei ler. Eu descobri que eu não sei ler. Porque eu não entendia. Eu não Termos entendia. surreais, né? Realmente. Eu não entendia. E aí, toda vez que meu marido chegava de serviço, eu trocava uma ideia, ele tirava as minhas dúvidas, mas eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda.
Fui pro YouTube, até porque ele tirava muito serviço, ele chegava muito tarde, era pouco tempo para eu estudar, só quando ele estava em casa para tirar minhas dúvidas. Então eu fui pro YouTube, descobri um professor que devia ter 1,5 m. E quando ele dava aula, às vezes ele tinha que parar porque ele morava no hangar e passava o avião e fazia zoada. E a gente não ouvia nada. Mas, enfim, um professor excelente. Hoje ele é dono de um dos maiores cursinhos da aviação. É o da Amazonas? É o ATC, treinamento. Ele estava naquele evento de Recife? Não, né? não. Teve um não. senhor lá que é bem engraçado, né? Ele não. Não, ele é bem magrinho. Ah. E ele deve ter hoje uns 45 anos. Na época ele tinha uns 29, assim, quase 30 anos. Mas o professor é excelente, porque às vezes as condições naquele momento são aquelas e não correspondem ao seu talento. Isso, o professor é com certeza. excelente. E você conseguiu por méritos... Eu assisti 20 minutos de aula dele e disse, eu vou passar nessa prova. Comprei o cursinho dele, né? E comecei a estudar, estudei muito. E aí só as dúvidas pontuais eu tirava com meu esposo quando ele chegava. Mas esse cursinho minha aprovação foi toda devido a esse pessoal. Comprei o curso, estudei, marquei a prova, porque para ser piloto você marca uma prova teórica pela ANAC. Na minha época só tinha em Recife. Hoje já tem aqui em Maceió. E aí eu fui para Recife, fiz a prova, passei e retornei para Maceió. É como se fosse um vestibular, não é isso? Você faz e entra para a formação. Exatamente. Aí você vai estar apto para fazer a formação prática. Para você realmente sentar na cadeira. Cumprir as horas, né? Exatamente. Para você sentar na cadeira do avião e começar a pilotar. Você tem que ter essa base teórica. Chega a dar um friozinho, né? Acontece da pessoa passar, se sair muito bem na prova, mas não ter muita Aptidão, afinidade. né? Acontece. Prática, assim. Quando a gente foi fazer o nosso curso de formação foi em Florianópolis. Foi uma escola que ganhou a licitação do estado de Alagoas, foi lá em Florianópolis. E a gente fez muita amizade com os instrutores e eles falavam que, principalmente, muitas mulheres tinham um desempenho teórico muito grande, Mas quando chegava na prática... mas quando chegavam na parte prática, às vezes não se sentiam à vontade. E de você, ficar. quando sentou a primeira vez, assim, como piloto, né? É. Porque eu acredito que você já tinha várias outras experiências. Já, até eu já porque, tinha né? dado de helicóptero, porque meu seu esposo era esposo piloto, exato. Mas acredito que na parte ali do piloto... Você Foi tomar diferente, as Sua rédeas confiança, ali né? da- Você Foi reagiu. diferente. Quando eu sentei na primeira aula, nós somos um grupo de 5 fazer esse curso. E eu fui a primeira a ter aula. Era a única mulher? A única mulher. E eu fui a primeira a ter aula, porque nós chegamos lá dia 13 de junho, e em Santa Catarina chovia bem mesmo, né? E a gente passou uma semana para começar a iniciar as aulas, porque sempre era ou o vento muito forte, ou a chuva muito forte, enfim. No dia que o sol saiu, era a minha aula. Então eu fui com um instrutor ótimo também, que me ajudou muito na minha formação. E quando ele decolou a aeronave, porque não dá para você fazer isso na primeira aula. E quando a gente chegou lá em cima, isso eu só olhando, né? Aí ele está certo, agora é com você. O quê? Ai, Jesus. Peraí, como assim? Eu disse, tá, o quê? Aí ele disse, vai, mulher. E aí eu fui e comecei, ele falou, pode fazer curva para a direita. Quando eu fiz a primeira curva para a direita, eu não acreditava. Aí ele disse, agora para a esquerda. E aí eu fui, foi uma emoção muito grande, mas eu não sabia ainda, sabe? Não foi aquela coisa que eu sentei. Isso é isso. É isso Você que eu não quero pro sentiu? resto da minha vida. Não foi no primeiro voo. Não foi. Essa sensação eu já vim ter aqui, na aeronave daqui, entendeu? Você ficou quanto tempo? Quanto tempo a formação? Foram 6 meses de formação, de domingo a domingo a gente voava. Quantas horas? Foram 150 horas que a gente Sempre lá em fez. Santa É Catarina. porque também são muitas emoções para administrar, Muitas né? emoções para Porque você, de administrar. repente, tá lá, né? Longe da sua família. Exato. Pra aprender uma coisa que você nunca nem imaginou na sua vida, né? Quando E você foi não planeja, apresentar né? É sempre a diferente. você, mas Eu você- tô percebendo aqui que ela não tem planejamento nem nada, Não. né? Tudo aconteceu assim, muito E o espontâneo, interessante sempre muito... aqui, né? Que graças Esse é o às método da amizades. Thaís, viu, gente? É Aí, o método, boas amizades. Elas vão me levar a um bom lugar. O meio, né? Verdade, o meio realmente. Perfeito. Você vê que Exatamente. bastante. É, os transforma. amigos, Os amigos, né? exatamente. E você teve a influência, querendo ou não, o seu marido acabou também influenciando, né? Acabou Porque- quando ele abraçou essa ideia e eu pensei que eu ia Te ter deu alguma força nisso, resistência, mas ele abraçou essa ideia e disse, Foi não, a gente importante. vai dar um jeito, mesmo trabalhando junto, a gente vai administrar de uma maneira que não nos prejudique e eu acredito que hoje a gente tem conseguido fazer isso. Eu estou mais ou menos 1 ano no grupamento e a gente ainda está casado. Então, Importante. exatamente, o apoio dele foi incondicional, porque já era o local dele, né? Então ele tinha que abrir essa porta. É, e você percebeu o quê, Thaís? Quando você entrou, que querendo ou não, a gente sabe que é um meio muito masculino. É verdade. Muito, né? muito. E você sentiu algum preconceito? Você já passou por alguma situação que você disse, poxa, peraí, não é assim, né? Não é porque eu sou mulher que
Ou tem que me tratar diferente, ou mais maleável, ou com... Entendeu? Por incrível que pareça, essa situação mais... Sempre foram muito sutis, que ela existe. Eu conheço amigas minhas que passaram por situações muito constrangedoras. Eu nunca tive uma situação super constrangedora. Por exemplo, teve uma amiga minha que entrou na viatura e um cara desceu, um policial desceu. Sim. Nossa. Quando o outro policial perguntou, foi acontecer, ele disse, não, entre em viatura com mulher. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já tenho notícias de que isso aconteceu com pessoas muito próximas. Então, assim, essa questão na polícia comigo sempre foi muito sutil. Você acredita que isso depende da postura da mulher ou não tem nada a ver? É muito de quem você tá. Depende, as duas coisas. Tem pessoas que já têm um preconceito muito formado. Por exemplo, esse caso que eu lhe contei da minha amiga da viatura, ela nunca tinha visto esse policial. Sim. Foram policiais de outras delegacias que vieram para trabalhar com outros policiais e esse simplesmente nem a conhecia. Então, independente da postura dela, o preconceito já existia, né? Por parte dele. Não entra em viatura com mulher. Não era aquela mulher, entendeu? Era com mulher. Mas eu também conheço outros casos, e eu me incluo nesses casos, de que quando uma mulher está num ambiente masculino, você tem que ser mais dura, né? e ela vai por esse lado da dureza, é um confronto muito maior. O conflito é maior. Então, pelo meu jeito mesmo, eu sempre tentei priorizar isso, assim, bem consciente, porque eu sempre tive um lado masculino muito forte, até para poder lidar com isso, e até a questão de escolher essas carreiras. Era um lado masculino que ia para isso. Não era o meu lado feminino que queria ser policial. Claro. Mas lá, observando, eu constatei que as mulheres que vão para o confronto num ambiente masculino, que pensa assim, eu tenho que falar mais alto, elas tinham um conflito muito maior. Perfeito. Então, quando eu observei isso, naturalmente eu tentei uma outra postura, que foi a postura de ser feminina. E, por incrível que pareça, o meu conflito foi muito menor. Muito menor, porque eu sempre me mantive feminina. Isso sempre me gerou muitos benefícios. Muito. Do começo, na Polícia Militar, a hoje, no Comando de Aviação que eu estou, eu sempre mantive essa linha e sempre foi mais benéfica para mim. Então, você acredita que hoje você tem um tratamento de igual para igual, ou você acha que você realmente é beneficiada por ser mulher? Ela é mulher, vamos pegar leve aqui. Ela é mulher, vamos fazer dessa forma. Eu não tenho tratamento igual, mas na questão de, por exemplo, hoje como piloto, eu não tenho tratamento igual, por exemplo, com um comandante, com mais de 100 horas de voo. 100 horas não, um comandante de helicóptero hoje, ele tem mais de 500 horas de voo, e o comandante de avião ele precisa de 300. Eu estou atualmente hoje com 160, 165 horas. Então, eu vejo um tratamento diferente por horas de voo em relação a pilotos. Eu não vejo um tratamento por ser mulher. Que interessante. E que legal, né, isso? Exato. De você ser valorizado pelo que você realmente é. Exatamente. E não por uma questão de gênero, né? Exato. E não também por uma questão de você vestir uma armadura masculina para ser respeitada. Lá pelo Não, pelo contrário. Eu visto a minha armadura feminina. Legal. E eu ganho muito com isso. Por exemplo, eu tenho... Você se respeita de uma certa forma. Exatamente, né? É o meu jeito. Isso. E lá, por exemplo, recentemente no Comando de Aviação, a gente teve o aniversário do agrupamento. Naturalmente, essas questões de decoração ficaram comigo. E aí eu peguei... São quantos lá? Lá, o grupamento todo, nós somos mais ou menos 200 homens e mulheres. Mas é um rodízio, né? É escala. Não tá os 200 todos os dias lá, né? Porque nós temos várias funções, é piloto, é copiloto, tem o pessoal do SAMU, que é enfermeiro, é médico. Fica todo mundo no mesmo ambiente, exato. Deve ser massa, viu? Aí, ó. Deve ser. Futuro piloto, será médico piloto? Médico piloto. E aí, PV? É algo assim. Se prepara pro curso, viu? Eu tô pro jogo. Quando eu falei ontem, eu quero ir. Aí eu disse, pra onde? Aí eu quero saber dessa história. História interessante. É um ambiente muito legal. Inclusive, agora, as enfermeiras lá são muito próximas de mim hoje. Eu tenho uma amizade muito forte com as enfermeiras que trabalham lá. Você hoje só tá pilotando? Pilotando, E tem a parte administrativa, né? Assessoria de comunicação. Sim. Que eu também estou com essa parte lá. A sua escala é de segunda a sexta ou você trabalha... Não, a gente tem uma escala. Exato, a gente tem uma escala. Como nós somos 5 pilotos hoje... É um por dia, né? Então, 5 pilotos, gente, 4
homens e uma mulher. Nossa digníssima. orgulho. Um orgulho, E né? feminina, né? É, Mulher e e feminina. Exato. E que sabe lidar com tanta testosterona ali, né? E você Gente, deve ser, muito mas deve bem, ser né? difícil, viu? Deve ser, mas difícil. sempre. Mas sempre não, por um lado preservando. também é legal, assim, como você falou, eu acho que o homem, quando ele percebe que não está competindo, né, Isso. com ninguém, né, ele muda a postura. Porque o conflito vem de quando a mulher vai pro Que lado é- masculino. exato, Então porque esse é com- conflito. Ele enxerga como se Exato, fosse um homem, exato, e é um exato. homem competindo com outro homem, né, na Exatamente. realidade. Quando eu me levanto como mulher e deixo esse meu lado feminino sair, Verdade. o conflito, no mínimo, ele diminui quando ele não desaparece. Perfeito. A gente entende muito sobre isso também, trazendo para a medicina no ambiente cirúrgico. O ambiente cirúrgico, o centro cirúrgico, ele é muito assim. Masculino, Muito né? masculino. Quando vai uma mulher, é mais ou menos nesse sentido aí que você falou. E o que eu percebo é exatamente isso. Mas eu acho que a mulher, ela não pode esquecer do seu lado feminino, mas também ela precisa se manter, manter uma posição realmente ali, não de fragilidade e nem de superioridade, mas ela de igual para igual. Eu sou mulher, você é homem, você na sua e eu na minha. Eu vou lhe respeitar e você vai me respeitar. Claro. Né? E pronto. Porque eu acho que quando ela também se diminui demais, se torna muito frágilzinha, o homem, ele... Em todas as áreas, os né? que Isso não é são tão bons, somente, né? Né? Eles, Mas eles são em mudam, todas né? as áreas. É porque a gente tem eles- essa crença que ser feminina é ser frágil. Não é, por É, aí. exato. Por isso que eu tô Não é dizendo. por Porque a aí. gente percebe que você não, Isso não, que eu não sou não é frágil. frágil, Exatamente. entendeu? Eu gosto, por exemplo, quando eu tenho oportunidade de cozinhar, que é uma coisa que eu gosto de fazer em casa, eu faço e levo o bolo pra lá. Então, quando eu chamo um menino... Com certeza. Ganhou os homens pela boca. Usando essa estratégia já. Perfeito. Uma besteira. É. Mas assim, você permitir fazer isso. A lei da boa convivência, né? Independente do ambiente, independente de ser homem ou mulher, é a melhor Isso. coisa. Exatamente. Né? E quando eu Você- trabalhei também em locais com só mulheres, eu fazia Isso, também exatamente. isso. Então isso Isso. eu só mantive, Na sua entendeu? natureza, Mas perfeito. o conflito ele vem quando você, enquanto mulher, tenta acionar o seu lado masculino maior do que o homem que tá lá. Isso. Eu percebi isso na prática. É porque, querendo ou não, você está competindo ali com a natureza, contra a natureza, né? Exatamente. Porque o homem tem a posição dele, a mulher também tem a posição dela, né? Isso daí, Tem cada um valor seu, e tem os seus va- valores, Exato. né? Exatamente. E manter o meu feminino não impede que, por exemplo, quando eu tô na aeronave voando, eu vou dar conta da aeronave. Aham. Eu vou decolar, eu vou pousar, isso aí não vai interferir. Tá entendendo? Porque as minhas responsabilidades vão acontecer. Eu vou decolar o avião, eu vou pousar o avião, eu vou levar o paciente para onde ele tiver que chegar. Ai, que Claro. lindo, Independente gente. da minha feminilidade. Está ativa. Isso. Né? Perfeito. É a sua competência que fala, não é? Exatamente, Não é? A melhor exatamente. coisa é você conquistar algo sem mudar quem Isso. você é. A minha É. essência, exatamente, fica mais leve. É. Porque às vezes eu noto isso muito nas mulheres, quando elas têm que vestir esse lado masculino para entrar no conflito, é o desgaste. E muda, né? É imenso, mas não é ela, exatamente. Ela E chega acaba em casa influenciando, exausta. né, no Exato. trabalho, É muita né? energia pra você É mudar muita quem energia, você é. exatamente. Você despende muita É energia. necessário, né? Eu Eu também subentendo acho. que tudo tem o seu tempo, né? De se colocar, de chegar Exatamente. lá, né? Não é algo do dia pra noite, então a gente tem que ter paciência. Pode ser homem, pode ser mulher. E que não Cada um quer vai dizer que chegar, você não né? vai colocar seu limite. Terminando Isso. a história do aniversário, eu comprei a vela mais mimosa que eu achei. E quando eu botei a foto no grupo, algum piloto disse, que vela delicada. Eu disse, vai ser delicada porque eu sou delicada. Pronto, encerrou Se a você não acha problema seu. Exatamente. Perfeito. Então eu mantive a vela feminina, coloquei no bolo. Primeiro que não Muito queria bem. um bolo. A guerra Foi começou. rosa? Foi rosa? Não foi rosa. Foi vermelha, que é a cor do avião. Ah, agora Mas primeiro começou no bolo. Não, que o aniversário vai ser isso, vai ser aquilo, não precisa de bolo. Eu disse, vai ter bolo. Você ser feminino quer dizer que você não vai botar limites. É, perfeito. Teve bolo, teve a vela vermelha, teve tudo. Teve chapéuzinho também? Não, Próximo aniversário vai ter. Aí você vai postar a foto e vai marcar a gente. Faltou o detalhe do chapéuzinho. Thaís, e aproveitando, você falou aí, né, que você voa e tudo. Quais são as aeronaves que você pilota aqui? Aqui, o estado tem um Cessna 210, que é uma aeronave muito potente. A gente faz todo o Nordeste aqui, regional, Fortaleza, Natal, Recife. O que mais ocorre é Recife, que tem um hospital de referência de cirurgia cardíaca, se eu não me engano. Acontece muito o transporte para Recife. Uhum. Hoje eu faço só transporte aeromédico, não é resgate aeromédico. Sim, então é tudo, né? Tudo bem planejado, tem que ter a vaga. O SAMU entra muito na atuação da regulação, porque tem que ver de onde o paciente está no hospital aqui, a ambulância ir buscar, para levar para o nosso hangar, a gente colocar no avião,
para levar para o hospital de destino, a vaga que tem lá, acontece muito de Tem que ter pacientes de local para UTI. pousar também, né? Tem O que ter local para tudo- pousar, a ambulância daquele local, se ela vai ter condições de de buscar buscar, o né? paciente até o hospital de destino. É um planejamento imenso. A parte de paciente acontece muito pela SAMU na regulação, dos médicos da regulação. Uhum. A nossa parte é planejar o voo. E, claro, a gente também está sempre preocupado com o bem-estar do paciente, né? Que a gente não vai fazer um voo sem se preocupar com isso. Então, nesse caso, por exemplo, o paciente do SUS precisou ser transferido É sempre para... do SUS, é sempre É. paciente. Precisou ser transferido para Recife. E aí o Certo. SAMU, ele organiza a parte do paciente. A e aí regulação. a regulação. E vocês fazem a parte da Do aviação. planejamento de voo, exatamente. Que horas a gente vai decolar, no melhor É vocês tempo. que ditam isso. Isso, para o SAMU. a gente que observa a meteorologia daquele dia, se tem condições de voar. Uhum. Se lá no aeroporto de destino vai ter condições também meteorológicas para a gente pousar e deixar esse paciente com segurança. Entendi. O plano de voo, que é o caminho que o avião vai fazer, isso tudo é nossa responsabilidade. A parte médica, a gente está sempre em contato com o médico que está no avião, dizendo se está tudo. E aí, qual é a equipe que vai? Vai um médico e vai um enfermeiro. E você, né? Então, Eu de copiloto e vai um comandante. Um comandante também da aeronave. Já Essa são aeronave, quatro. ela é toda adaptada, né, Thaís? Ela tem toda- várias adaptações. Tem a maca, só são 2 lugares, caberiam 6 pessoas nessa aeronave. Mas com as adaptações para o transporte aeromédico, só cabe mesmo o médico e o enfermeiro. Até porque a gente tem um problema, porque não tem espaço para um acompanhante. É um Né? grande problema. E o É um paciente grande vai problema. sozinho? O paciente Facilitaria vai bastante. sozinho. o acompanhante tem que ir meio terrestre. Exatamente. Mas a gente tá, o Estado está Organizando, investindo, né? organizando para a gente conseguir uma aeronave que leve o paciente, Que consiga principalmente quando é o levar, caso né? de criança. É. Criança, Importante, idoso a mãe também, é né? idoso também. A gente eu já fiz vários transportes de idoso e o idoso vai sozinho. Nossa. A gente queria ter uma amizade com ele, pergunta se é a primeira vez que ele vai É. voar. Eu pergunto se ele já voou com alguma mulher, piloto. Eu sempre Várias faço primeiras essas vezes Vai, deles, exatamente. Geralmente é a primeira vez deles no avião. E eu disse com uma piloto mulher. Pronto, já descontraiu ali. Né? Exatamente, porque realmente eles vão sozinhos. Mas os nossos médicos e os nossos enfermeiros são muito humanizados, sabe? Eles têm um olhar diferenciado, principalmente para idosos. Hoje a equipe são quantas de médicos que trabalham no aeromédico? Se eu não me engano, são 20 médicos. São 20 médicos, aí tem a parte de enfermagem. Exato, também. Enfermagem são mais. É um número bem grande, viu? Acho que de Aí ficam 30. se revezando, né? É escala. Aí esses médicos, como é que eles chegaram nessa função, né? A trabalhar no aeromédico? Como é que faz? Como é que a gente pode fazer para Esses poder médicos, participar eles desse chegam até serviço? o Comave via SAMU. Certo. Agora, a partir do momento que eles estão no Comave, é feito um curso que o PV vai participar. Aham. E ver que não é fácil. A vida Tá de tudo médico certo, embarcado. Certo, né? É, a vida de médico embarcado é complicada. Vamos em frente. Mas... E aí eles fazem um curso com os nossos pilotos responsáveis pela diretoria de ensino, de instrução e ensino. E aí esse pessoal é treinado, até onde eu sei, que não é o meu setor, instrução, é um curso de 1 semana, mas está para aumentar para 15 dias, viu, PV? Certo. Agora é pancada, viu? É. Todos Vamos os lá. dias, É. com hora para começar, geralmente 6 horas da manhã, e 100 horas para terminar. Aqui mesmo não, né? Aqui mesmo. Mas vocês vão para outros locais, que eu não posso dizer pra Olha, Mas tudo dentro Olha, né, do planeta Terra. Isso é importante. Isso aí. Já dá uma Ajudou muito, né, Pepe? Já lhe localizei. Já lhe localizei. Da Não é terra do você Faz teu nome, viu? Não diz que me conhece e perde esse curso, não. Vou dizer que eu conheço, professor. Ah, ele conhecia. Vamos com calma, viu? Ai, gente, maravilha. Thaís, e fora os pacientes, vocês também transportam órgãos, alguma coisa? Sim, sim, sim. A aeronave também está preparada para transporte de órgãos. Ainda não aconteceu, mas nós estamos preparados. Está preparando, né? Exatamente. É porque não foi solicitado? Porque ainda não foi solicitado. Mas a gente está dentro da rota para fazer. Pra fazer entendeu? tranquilo, Porque né? geralmente a rota antes do aeromédico aqui ser implantado era Recife, Salvador. E aí Alagoas era como se não existisse, né? Assim, não podia contar Isso. com Alagoas. Nós já estamos disponíveis para Que isso. bom, né? No momento que formos acionados, vai acontecer. Ai, minha gente, estamos chegando ao fim, mas... Ah, mas tão pra... boa. Não é? Ótimo. Posso fazer uma pergunta? Era isso que eu ia disponibilizar, que eu sei que você está aí, ó, com a língua. Uma pergunta que não quer calar. Primeiramente, Não. de você, né? Você veio da Polícia Militar, né? Uhum. Foi pra Polícia Civil, né? Teve essas idas e vindas e o destino lhe colocou também
não era um médico. Hoje, com toda a sua experiência, qual é a sua maior paixão? Boa. Gostei. Toca aqui. Aqui. Gostei. Essa foi difícil. Fiquei Ó. interessado, né? Sendo bem prática e objetiva, na narcotráfico, como eu falei antes aqui, a sensação era que você estava prendendo uma pessoa, mas o tráfico se reorganizava. Então, você... Era como se você estivesse tirando, mas... Era como um delegado quando eu Enxugando cheguei, gelo. enxugando Enxugando gelo. gelo, Delegado que eu Mudasse, trabalhei, né? exatamente, É. não mudava. Triste. Na homicídios, quando a gente chegava, o máximo que a gente podia fazer era pela família. Porque, nós, Sim. né, homicídio, né? Então, nós só podíamos fazer mais pela família. Agilizar a investigação, para a gente dar uma resposta para essa família, né? Porque a vítima já tinha morrido. E na parte administrativa, o impacto é menor, sabe? O impacto é menor. Eu fiz muito TCO. Você ajudava muito as pessoas, porque a Polícia Civil tinha uma questão de não dar um bom atendimento. E a minha turma de 2012 para cá vem transformando isso, sabe? Então, Fazendo a diferença. fazendo a né? diferença, Isso é muito exato. importante, né? Eu peguei várias pessoas que diziam que já tinham ido em várias outras delegacias e não tinham conseguido fazer um BO. Envolvidas, né? Então, eu marcava, eu fazia a oitiva, as pessoas agradeciam muito. Mas a sensação de levar um paciente para o hospital, Mudar a vida dele. essa ainda não se compara com nada que eu passei. Então, eu não sei se a palavra é paixão, mas Emocionante, né? Realmente. é muito gratificante, sabe? Porque você sabe que é uma pessoa, um paciente do SUS, ele não tem outra Não, condição. Não. Ou é aquilo, Ou é né? aquilo, ou ele não vai chegar, Isso, entendeu? Ou é aquilo, ele não vai chegar. Então, realmente, você pegar uma pessoa que está doente, a gente já teve vários pacientes entubados, né? Você sabe que está em risco. Isso. E deixar no hospital que ela precisava chegar é muito gratificante. Foi uma das coisas que me fez parar para dizer assim, eu cheguei Onde eu queria. onde eu Onde você queria. queria. Porque essa sensação eu ainda não tinha Sentido ainda. sentido. Então, talvez, hoje eu pare como piloto. Será? É. Será daqui a pouco ela tá ali com Aguardar as próximas Elon Musk no foguete? Quando vai estar Agora, o seu marido não levar nenhum amigo pra sugerir nada. Ninguém nenhuma festa, né? Nenhuma festa. Ó, pra eu já tô você, porque sugerindo, já viu? pensou? Marido da Thaís. Fala ali com o Elon Musk. É outra opção, né? Ainda pode ir além aí, ó. Então, assim, essa pergunta do PV acabou que você respondeu a pergunta que eu ia fazer a você. Você hoje se sente realizada profissionalmente? Você hoje se diz assim, eu sou realmente realizada. Era o que eu queria fazer da minha vida. Ou não? Ou ainda falta alguma coisa? Não, eu posso dizer assim, até pela minha experiência de saúde do AVC, eu tive muita dificuldade no curso, no começo, sabe, do avião. Então, teve uma vez que um dos instrutores me perguntou, Thaís, você quer mesmo isso? Aí eu disse, quero. Por quê? Não, porque eu vejo os meninos, eles têm uma paixão pela aviação, eles querem voar mais, a aula termina e eles não querem que acabe, eu tenho que forçar a pousar. Eu disse, tá, e porque eu compro horário, eu não quero. Aí ele disse, não é isso, é porque às vezes eu acho que não é paixão. Eu disse, vou dizer uma coisa a você, o nome desse instrutor era Corrão. A gente já sabia que o tipo de aviação aqui que a gente estava fazendo curso de avião era para transporte aeromédico. Eu disse, Corrão, eu posso não ter a paixão que os meninos têm de sentar aqui e não querer pousar mais. Mas nenhum deles vai saber, com o paciente de AVC, o que é o transporte, o que está acontecendo ali, como eu vou saber. Então, você não duvide do que eu estou fazendo aqui, com nenhuma dificuldade que eu possa estar tendo, ou quando eu não impeço você de pousar. Porque o que eu vou fazer com um paciente transportando um paciente de AVC, ninguém ali vai saber, nenhum dos 4 vai saber como é, como eu sei. Então, a partir desse dia, esse instrutor não me questionou mais, sabe? Então, essa sensação de levar uma pessoa, quando você já esteve ali, eu não fui transportada de avião, mas eu tive que ir de ambulância da Unimed para Santa Casa. Então, o que eu sei na minha experiência pessoal, que eu levo para ali, é muito gratificante. É a questão da empatia, né? Você Exatamente. consegue se colocar no lugar daquela paciente pessoa, que está exatamente. precisando da ajuda de vocês e vocês conseguem E talvez Deus tenha me poupado justamente por isso. Porque o meu médico explicou que não sabia dizer porque como eu tinha ficado viva, sem sequela alguma, que o meu caso indicava que eu ia ficar com sequelas, e eu não tive nenhuma, consegui fazer o curso de piloto sem problema algum. Tudo Não, tranquilo. tem coisas que só Deus realmente vai Exatamente. explicar, e tem coisas que a gente precisa realmente passar, até para que a gente Exatamente. entenda o que vem futuramente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Thaís, você é
guerreira demais. Obrigada pela sua De presença. nada, foi um viu? prazer. Realmente um exemplo. E, gente, vocês que aspiram aí à carreira militar, à carreira civil, o aeromédico, a aviação, se inspira aqui, ó. Qual é o teu arroba no Instagram? @Thaís_Fontes. Segue lá. Thaís ali que alimenta também, né, o Instagram da Do Operações Aéreas Operação. AL. Operações Aéreas AL. Vou Segue anotar, lá. viu? Vou É, anotar. anote porque Você, médico e enfermeiro que quer fazer o curso, acompanhe. acompanhe, porque realmente é muita coisa legal. Acompanhe e treine PV. Treine, Focado, viu? treine. Treina. Se perder, não diga que me conhece, não. Não vou treinar. Thaís, olha ali para aquela câmera e deixa uma mensagem para quem nos escutou hoje. Primeiro, o meu método, né? Isso, exatamente. Diz o teu método. O meu método, faça boas amizades, que elas vão lhe levar onde você precisa chegar. Perfeito, perfeito. O que não quer dizer que você não vai pagar o preço, mas as amizades contam muito. E uma mensagem que eu quero deixar, principalmente para as mulheres, que esse lado é muito mais difícil, é o que eu faço na prática, é não deixar de ser feminina, porque o conflito diminui quando você mantém a sua essência feminina, pelo menos na prática aconteceu assim comigo. E dizer que não é um ambiente masculino que vai impedir de você chegar onde você quer chegar. É só você estar disposta a pagar o preço. E aí, você está disposta a Pagar o preço. Né? Exato. Então, cabe aí a reflexão. PV, uma única frase para aquela câmera. Um resumo em uma frase do que você aprendeu hoje aqui com a Thaís. Foi uma noite inesperada pra mim, né? Primeiramente, eu não tava sabendo realmente se vinha, se não vinha, né? E também o destino me colocou aqui, né? E eu sou grato por isso. Né? E a gente tem uma história muito linda de superação e mostra que basta a gente querer e lutar pelo que é certo, né? Que a gente consegue. É isso aí. Uhul! Beth, Antes sua da Beth, vez. eu pensei que a frase do PV ia ser Cosme 2025. É verdade. PV, ó, tá vendo nada por acaso, ó. Tá Nada vendo? por acaso, Nada por exatamente. E o destino, Você viu o meu, né? o seu destino foi traçado. Olha as amizades. Olha as isso. amizades. que eu estou buscando hoje, né? Pois é. Verdade. Eu vou fazer repetir, porque você não faz o Cosme. Você sabe ler? Você sabe ler? Então você passa. Você abrir lá, esqueci. Beth, pode Vai acabar esquecendo tudo, né? Não sei ler. Pode falar a sua frase para Bem, a minha frase é que a gente realmente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? A Thaís veio aqui, ela provou por A mais B que quando ela decidiu o que ela queria ser, ela foi lá atrás e conseguiu. Né? Então, a gente tem que realmente percorrer o caminho que a gente precisa percorrer para poder atingir o nosso objetivo. E aqui a história dela só comprova isso. Então, muito obrigada, viu, Thaís, por Eu tudo que que você agradeço. contou aqui pra gente. Com certeza, a gente tá saindo aqui diferente do jeito que a gente chegou. Com certeza. E, né, Bom. e isso você contribuiu bastante. Muito obrigada mesmo. Eu que viu? agradeço. Gente, finalizamos aqui o nosso Método Cast com nossos queridos aqui, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. E sigam lá os nossos perfis, né? Sigam aqui o perfil do Método Cast no Spotify, no YouTube, para vocês acompanharem um pouco mais de carreiras de sucesso, assim como a carreira da nossa querida Thaís Fontes. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau.